Nós voltamos aqui com o nosso Jornal da Cultura e para quem ligou a TV agora, a nossa primeira matéria hoje que abriu o jornal foi sobre os honorários pagos pelo Carlinhos Cachoeira ao advogado Márcio Tomás Bastos. Se isso é legal ou não é. E tem aqui uma pergunta da Milena, que uma avaliação que ela pede se não caberia apreensão do dinheiro ilegal pelo Estado ou um congelamento, talvez até que seja tudo esclarecido. Ou seja, daí o Carlinhos Cachoeira, pelo que eu estou entendendo da Milena aqui, não poderia fazer o pagamento dos honorários até que aquilo fosse esclarecido. Sim, poderia, sim, o pedido. Se o juiz vai dar ou não, é outra questão, mas poderia, sim, o Estado poderia. Tribunal de Justiça de São Paulo afasta o desembargador Alceu Penteado Navarro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. De acordo com o tribunal, o desembargador estaria envolvido no caso dos vencimentos milionários recebidos antecipadamente. A decisão foi tomada por 13 votos a 12. O advogado do desembargador afastado afirma que vai recorrer. Universidade de São Paulo coloca em funcionamento o navio oceanográfico Alfa Crucis, comprado nos Estados Unidos com a ajuda da FAPESP. O navio, que será usado em pesquisas do clima e dos oceanos, tem 64 metros de comprimento, 11 metros de largura e desloca quase 1.000 toneladas. Ele vai substituir o Professor Besnardi, antigo navio oceanográfico da USP, aposentado há 4 anos após um incêndio. O Instituto Vladimir Herzog promove até julho uma série de eventos culturais gratuitos em celebração aos 75 anos do nascimento do jornalista assassinado pela ditadura militar. A programação começa amanhã na Cinemateca Brasileira, com a exibição do curta Marimbás, produzido por Herzog em 1963. O filme faz parte da mostra Memória e Transformação, que terá 49 documentários sobre o cenário sociopolítico da América Latina a partir dos anos 50. Só um detalhe aqui que a Arline está lembrando, quando a gente mostrou o navio da USP, você estava falando que a oceanografia é um curso muito difícil. É difícil, são poucas vagas, nota de corte alto. Agora, é uma matéria que mostra justamente o que a gente precisa, né? Investimento em pesquisa, inovação, tudo isso ligado à educação e à tecnologia. E, então, para quem se animou com esse barco, estude, né? Já começa a estudar. Porque não é fácil. Banco Central reduz a taxa de juros, a Selic, de 9% para 8,5% ao ano. É o menor patamar da história. Com isso, o rendimento da poupança passa a seguir novas regras de correção pela TR, mais 70% da Selic, o que daria hoje em torno de 0,5% ao mês. Mais uma lei que não pegou no Brasil. Há 13 anos é obrigatório curso superior para lecionar, mas 1 em cada 4 professores da rede pública do país ainda não tem ensino superior. Josefa é professora do ensino fundamental da rede pública em Campina Grande, na Paraíba. É uma batalha diária. Chegar numa sala de aula e você não tem recurso, mas você tem que fazer. Você tem que estar fazendo algo. Por quê? Porque tem aquele aluno que precisa de você. Falta de recursos não é tudo. Josefa está entre os mais de 500 mil professores do país sem diploma universitário. Vontade de estudar não falta. Se eu pago a universidade, eu não pago o aluguel. A educadora ainda não foi contemplada pelo Parfor, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O programa, lançado pelo governo federal há 3 anos, tem como objetivo formar 330 mil professores em todo o país. O diploma de Tejanira está a caminho. Ela leciona em Salvador. A região Nordeste concentra quase metade dos professores sem ensino superior no país. Eu, inclusive, pensava, né? Poxa, será que depois de 18 anos de profissão, o curso de pedagogia ainda vai me ensinar muita coisa e tal? E aí, quando eu chego aqui, eu me surpreendo. Eu digo, poxa, mas tem tanta coisa que eu tenho e que eu preciso saber. Neste momento, são 60 mil matriculados no país. Os cursos são gratuitos em universidades federais e estaduais. Gardênia faz a graduação no Ceará. Capacitação, né? Para a gente se sentir mais seguro em sala de aula, né? Para se sentir até mais valorizado, porque através do estudo a gente sabe que isso acontece. Mais do que isso, é uma exigência. Desde 1999, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que todo professor do ensino básico deve ter ensino superior. O percentual melhorou. Eram 32% sem diploma no início do Parfor.
Hoje, são 25%. Essa titulação universitária, ela é bastante problemática num país com dimensões continentais como o Brasil. Para essa educadora, nem é a questão mais urgente. Valorizar a profissão e os cursos que são oferecidos já fariam muita diferença. Esses que têm formação adequada, suficiente, esse é o nó. A gente sabe que não. A gente sabe que a formação está bastante complicada. O que tem de faculdades de letras e de pedagogia que estão fechando, então nós estamos, e os alunos como têm diminuído nessas faculdades, e é geral isso, nós estamos bastante preocupados com essa perspectiva. Pois é, o que ela falou aí é um pouco do que a gente vem batendo na tecla aqui, não só o Jornal da Cultura, mas a mídia em geral, que são os gargalos da infraestrutura no Brasil. Quer dizer, para a gente mudar de patamar, a gente tem que ter educação, educação, educação. Esse é o lado triste da outra matéria, né? Quer dizer, a triste realidade é essa, ao redor do Brasil inteiro, né? Que os professores não conseguem ser inseridos em programas de qualificação. Então, não é apenas, como disse a matéria, não é apenas ter o diploma, quer dizer, ter uma reciclagem, ter qualificação, ter incentivo, ter salário, ter toda uma série de condições de trabalho, sem falar em sala de aula, recursos, livros, bibliotecas, tudo isso ligado à educação. Agora, uma coisa além disso, que acho que mostra o tamanho do problema, é que também tem um problema ligado ao salário, de que quando o professor obtém um título de mestre ou doutor, vai além até do que a lei exige, né, a qualificação de ensino superior, às vezes ele chega a ser punido. Porque como a lei diz que com o título de mestre ou doutor, a escola, a universidade tem que pagar mais, aí eles querem contratar quem tem mestrado, principalmente doutorado. Então tem muitos problemas aí nessa questão. Uma exigência, assim, uma regra, uma lei, um regulamento a ser cumprido, porque aí não dá margem para esse tipo de desvio, ou seja, num contrato não preciso pagar mais. Ainda sobre os honorários do Márcio Tomás Bastos, aqui no Twitter, o Campos comenta, porque teve uma outra internauta que disse, será que não seria o caso de congelar o dinheiro dele e não fazer o pagamento para que assim a gente estaria esperando o resultado para ver se esse dinheiro é lícito ou não, e aí esse dinheiro seria liberado. Aí o Campos diz o seguinte aqui, claro que deveria ser tentado isso, porque 15 milhões saíram de onde? Dinheiro não nasce em árvore, muito menos 15 milhões. Quem que faz esse pedido de congelamento, Maristela? O que estiver promovendo a ação contra o Cachoeira. Quer dizer, nesse momento, quem está? Ele está em fase de investigação, mas vai chegar ao Poder Judiciário, será pronunciado pelo Ministério Público. Então, no âmbito da ação penal, o Ministério Público pode pedir, sim, e o juiz vai decidir se dá ou não. Então, e da decisão do juiz também cabe recurso, então o advogado do Cachoeira também pode recorrer contra a decisão. Então, é um pedido como outro qualquer que se faz no âmbito do processo. Até porque, como diz a Claudete aqui, que esse dinheiro envolve acusações de desvio de dinheiro público, ou seja, se esse dinheiro mesmo é envolvido nessa dinheirama toda aí, do Cachoeira é dinheiro público, ou seja, a gente estaria pagando o Márcio Tomás Bastos, é isso? Aí você vai puxar uma corrente, né? Então, esse dinheiro era do Cachoeira? Sim. O Cachoeira recebeu de quem? Então, nesse momento, o Cachoeira vai se sentir contra a parede, vai dizer, bom, mas eu recebi de tal senador, de tal pessoa do governo. Bom, então aí você faz a conta ao contrário, né? Você vai levantar uma parede que está lá protegendo, né, que está caída protegendo. Então, não sei se a gente chega lá. Se a gente chega lá, Aumenta a tensão na Síria. Nova onda de ataques do governo foi registrada hoje no país. Os rebeldes deram um prazo de 48 horas para o regime adotar um cessar-fogo. Vídeos divulgados na internet mostraram bombardeios e confrontos. Em um dos trechos, tanques e soldados são capturados por rebeldes. Agora à noite, a oposição deu um prazo de 48 horas para o governo cumprir a trégua ou sofrer as consequências. Acredita-se que países ocidentais estejam armando os rebeldes sírios.
A ameaça surgiu depois que observadores da ONU encontraram 13 homens amarrados com sinais de execução sumária. O enviado especial da ONU, Kofi Annan, está na Jordânia discutindo a crise na Síria. O Conselho de Segurança vai realizar uma reunião de emergência na sexta-feira, mas China e Rússia, aliadas do governo de Damasco, já anunciaram que não vão apoiar uma intervenção militar no país. Israel chamou o presidente sírio de assassino e pediu ações concretas. O país também criticou o Irã por armar o regime Assad contra a população. Israel pode estar por trás de um ataque cibernético ao país dos ayatolás. Um sofisticado vírus de internet chamado Flame está destruindo os computadores da região e de outros países do Oriente Médio, como Síria, Líbano, Sudão, Arábia Saudita e Egito. Como é que vocês analisam esse momento da crise? Claramente, agora ficou decretado oficialmente, digamos assim, que a missão da ONU não tem de 300 observadores, não tem a menor, né, monitores, menor efeito. Quer dizer, e mais importante, não tem força, não leva a nada, não impede a continuação do massacre por parte das forças de Al-Assad. Né? Inclusive, tem milícias, exército, tem várias forças envolvidas nesse massacre dos rebeldes dessa resistência. Agora, um fato que chama atenção realmente nesse momento é que o que lideranças da comunidade internacional estão dizendo é que o conflito transbordou as fronteiras. E é isso que que mais causa preocupação. Quer dizer, o conflito já transbordou para o Líbano, transborda possivelmente em pouco tempo para a Jordânia, para as fronteiras também com a Turquia, na medida em que o Irã tem apoio a Al-Assad, todos sabem, são aliados. Então, na medida em que Al-Assad deixou de ser... Também. A Rússia apoia. Então, o que acontece? Al-Assad, há muito tempo, quer dizer, nunca foi um regime amigo dos Estados Unidos, mas era uma importante força de estabilização na região. As fronteiras entre a Síria e Israel eram seguras. Então, Al-Assad era visto como uma força de estabilização. Agora que esse conflito perpassa as fronteiras e transborda para outros países, ele é visto como um fator de desequilíbrio, de desestabilização. E é isso que vai levar, provavelmente, a mais esforços para uma intervenção e que, lamentavelmente, não vai ser uma intervenção humanitária, mas para mudança de regime. Sei. Agora, como é que vocês veem a participação de Israel, que provavelmente, inclusive o ministro israelense de Assuntos Estratégicos justificou até o uso do Flame em determinadas situações, no caso, por exemplo, do Irã. Como que vocês veem a participação de Israel nessa situação toda, nesse conflito? Por favor. Bom, cada vez que há um novo ataque dessa magnitude, ele foi o pior, né? Então, hoje é o pior dos que aconteceram e tal. O último sempre é o pior. É como se a gente estivesse já acostumado. Haverá uma semana que vem, ele será o pior que essa semana. Então, o número de pessoas que morrem hoje na Síria é incalculável, não se tem um número correto. Esses monitores que estavam lá, eles estavam apenas para para levar notícias, né? Eles não estavam armados. Eles não tinham autorização para estarem armados. Então, eles simplesmente controlavam e levavam notícias. E eles mesmos dão conta de que é impossível calcular quantos mortos por dia, quantas crianças são recrutadas e estão nesses exércitos. Então, é dos crimes hoje, dos crimes em curso contra a humanidade, contra as pessoas, é talvez os mais graves. E os que a gente não vê alternativa. O que o Israel está fazendo é nada, porque o Israel tem que ficar quieto no canto dele, porque qualquer movimentação que ele fizer, mexendo em qualquer peça ali, Irã, Síria, sobra para ele. Agora, então, é melhor ele ficar quietinho, né? Quietinho em relação à Síria, de fato, mas agindo em relação ao Irã, com, por exemplo, o vírus, né, de internet. Mas isso é coisa pequena, né? Isso é bobagem. Porque, aliás, a declaração israelense é de que Israel quer a derrubada de Al-Assad. Né? Mais do que os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos ainda tem uma situação um pouco indefinida, não se pronunciam claramente, Israel já saiu pronunciando, olha, queremos a saída de Al-Assad e todo esse eixo, quer dizer, que é inimigo dos Estados Unidos, que não é aliado, que é Irã, Síria, Hezbollah,
né? Israel se posiciona claramente a favor da queda Claro, do que regime. são esses que não reconhecem Israel como Estado e querem que os judeus Síria, sejam dizimados da face da terra. Né? Tem relações, não reconhecer é não ter relações, né? Então também não é por aí. Eles reconhecem, na prática reconhecem Israel como Estado e jamais qualquer declaração foi no sentido de, olha, joguem judeus ao mar ou coisa do tipo. Isso seria um exagero tremendo. Mas é quase isso, né? Discordo. É quase isso. Não, elas estão finas, gente, aqui. É quase isso. Você não acha que é bem assim? Agora, voltando aqui ao ponto. Na prática, a Síria alguma vez atacou Israel? O Irã alguma vez atacou Israel? Ninguém vai atacar Israel, né? A única assim, vez que Israel me dê motivo. Tem que ter o fundo musical de me dê um motivo do Tim Maia para poder atacar. Porque Israel tem condições de acabar com o Irã várias vezes. 200 ogivas nucleares. E a única vez que Israel sofreu um revés militar foi no sul do Líbano. Agora, o pior é você estar sobre a constante ameaça, né? Você está sobre a constante ameaça de que você pode ser atacado. Mas aí que está. A meu ver, a constante ameaça é um pouco o contrário. A ameaça prática está acontecendo o contrário. O negócio é o seguinte, existe uma retórica por parte de lideranças como Ahmadinejad, que é o presidente do Irã. Al-Assad não, ele mantém uma situação, uma fronteira absolutamente, né? Isso com território anexado. Ele tem as colinas do Golã anexadas por Israel. Ele tem quem faça o trabalho sujo. Ele não precisa fazer o trabalho sujo. Quem? Não, porque ninguém está libertando as colinas do Golã. As colinas do Golã estão anexadas por Israel e ninguém está lutando para libertar as colinas do Golã. Não estão anexadas. Elas estão ocupadas. Para controle da fronteira e segurança interna. Para controle da fronteira, não. Eles ocupam e usam aquela terra, né? Usam, né? E no caso do Irã, né? Essa retórica, que é uma retórica absurda, falar, né? Nessa inimizade, é uma retórica populista, né? Por conta de todo o histórico de conflitos entre islâmicos no século XX e o Estado de Israel é uma retórica populista, né? Não acarreta em ações práticas. A seguir, mutirão para combater a dor de cabeça do brasileiro. E mais, quase metade do lixo recolhido no país ainda é jogado em qualquer lugar.